sem fazer muita... Não é que nem para dizer que Paulo dispensa a apresentação, né, mas a ideia é isso, é promover aqui um debate pela própria característica do que é a história pessoal do chamado Paulo Marcum, como jornalista, ele está brincando aqui, ele está voltando à faculdade, de certa maneira é um padre, ele está aqui na faculdade para fazer o mestrado no pós-com, mas o fundamental é essa oportunidade dessa conversa, desse contato, e que o professor Moisés e eu organizamos com vocês, estudantes da disciplina que nós estamos ministrando, com B84, com B85, não sei exatamente quantos, até porque eu já confundi os alunos do semestre passado com convidados que tinham vindo do público externo, não sei quem mais aqui é exclusivamente da disciplina, é isso. Sejam bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar bem, e aí eu passo aqui a Moisés para fazer uma saudação e começamos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu quero falar muito breve. Quero primeiro agradecer ao Paulo por se disponibilizar a fazer essa palestra para a gente. O Paulo é uma pessoa que tem uma vasta experiência no campo jornalístico. São mais de 50 anos trabalhando na área. É uma pessoa que tem um vasto conhecimento sobre documentário, jornalismo televisivo, e agora pesquisador de jornalismo digital especificamente. Então, eu espero que vocês aproveitem a presença do Paulo, perguntem, façam questões, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento a colaborar com isso, certo? E bom dia a todos. Obrigado. Bom, prazer estar aqui, eu vou falar sentado aqui. Tem uma apresentação, eu vou tentar passar rapidinho, tem uns videozinhos que entram no meio dessa apresentação, mas a ideia é a gente realmente ter, após isso, bater um papo sobre essa nova realidade que está rolando aí, só perguntando, que é a questão da inteligência artificial e como isso muda a profissão que vocês estão querendo ter, né? Certo? É uma realidade muito nova que começou, assim, virou algo realmente importante em novembro do ano passado, quando pintou a história do ChatGPT, que está em todas as manchetes, etc. e tal. E, bom, o título aí, depois eu vou explicar, mas o resumo dessa história é o seguinte: eu acho que o YouTube não garante o chamado leite das crianças, e vou tentar explicar. E, ao mesmo tempo, penso que o ChatGPT pode ser uma maneira da gente conseguir o tal leite das crianças, para usar uma expressão antiga. Pode passar, deixa eu ver. Bom, isso é para mostrar que eu já fui jovem e já fui magro, né? Em 67 eu estive aqui em Salvador, a moça de camiseta preta aí foi minha primeira namorada, é uma paulista, está de férias aqui, e hoje é uma bolsonarista. Bom, eu pensei pela primeira vez na minha carreira profissional como um conjunto de coisas para essa palestra aqui. Porque, na verdade, eu fiz várias palestras ao longo da vida, claro, 52 anos de profissão, em muitas faculdades e tal, mas sempre sobre jornalismo, nunca sobre a minha trajetória. E eu acabei dividindo em algumas fases, que são essa primeira de 68 até 1975. 68 eu era secundarista e não estava na faculdade, entrei em 71. Mas foi um período em que a minha vida profissional, como jornalista iniciante, já em 71, estava sempre subordinada à questão da luta política. Esse é o jornal em que eu fui estagiário pela primeira vez em outubro de 1971, né? Ninguém aqui era nascido, talvez o Washington, e era o comércio e indústria. E aí, fiquei pouco tempo, fui para o Jornal do Estado de São Paulo, pode passar. Pode passar, Moisés. Desculpe, eu que não passei. No Estadão, entrei como estagiário, um mês depois, o chefe de reportagem chegou e falou: olha, e não ganhava nada.
nós não temos dinheiro para pagar. Aí eu e um outro colega, Hamilton Otávio de Souza, saímos do emprego e teve um que ficou ali trabalhando de graça. Esse cara chama Augusto Nunes. E hoje é líder aí de um veículo de comunicação chamado Oeste. Ele foi no tempo do centro acadêmico, e eu participei do centro acadêmico da faculdade. Ele era ao mesmo tempo presidente do centro acadêmico e líder da oposição, né? E nós éramos a chapa do centro acadêmico que era ligado ao Partido Comunista, e ele era mais à esquerda. Então, veja só como é que muda a vida. Bom, em 72 eu fui para a Folha de São Paulo, né? Melhor, em 71 eu voltei no finalzinho do ano, já contratado, né? E quando chegamos, o Hamilton e eu lá no Estadão, o Augusto já tinha se estabelecido ali, pouco depois ele foi para a Veja, e nós começamos a carreira. Fiquei um ano mais ou menos no Estadão, fui para a Folha de São Paulo, né? E lá fiquei até 1975. Pode passar. Nesse período, a luta política como militante do Partido Comunista, que era clandestino na época, era importante. Eu participei de várias ações no modelo do PCB, né, do Partidão, que eram ligadas aos sindicatos, aos centros acadêmicos, né. A opção, obviamente, da luta armada não era parte desse projeto. Um dos movimentos foi esse movimento de fortalecimento sindical, que criou uma mobilização para aumentar o número de sócios do sindicato, permitiu a eleição pela primeira vez, desde 64 e em 75, de um presidente apoiado pela oposição, derrotando a chapa que estava no comando, que era uma chapa de direita, e elegeu Aldário Dantas, que foi uma figura importante na história do Brasil, por conta da reação à morte do jornalista Vladimir Herzog. Nesse período também, pode passar, eu participei do jornal Opinião. Era um jornal supostamente de oposição, pretendia enfrentar a censura, tinha grandes intelectuais apoiando o jornal. Nessa ocasião, o Vladimir Herzog virou chefe da sucursal do jornal em São Paulo. O jornal era feito no Rio, e ele foi para os Estados Unidos e me colocou no lugar dele. E por uma discussão ali com o diretor do jornal, tinha havido uma dissidência e surgiu um outro jornal alternativo chamado Movimento, que levou grande parte da equipe da Opinião. O Vlado desistiu de ficar comandando o jornal, e eu assumi, em São Paulo, né, eu assumi com 23 anos a chefia da sucursal. Então, nessa época, tinha um contato com figuras como Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira, Gianotti, intelectuais que faziam parte do conselho editorial desse jornal. Mas eu continuava na Folha nessa época, não saí da Folha. Eu saí, pode passar, em setembro de 1975, quando o Vladimir Herzog assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura, me chamou para ser chefe de reportagem, né, nós já éramos amigos nessa época, e a ideia era fazer um jornalismo diferenciado, tinha o apoio do governo do Estado. Isso nós estamos falando em plena ditadura, né? Mas é uma história que é conhecida dos jornalistas. Eu recomendo que vocês, se não conhecem, acompanhem. O Vlado acabou assassinado no DOI-CODE, foi preso. Eu, junto com uma centena de pessoas de São Paulo, e eu, pode passar, também fui preso. Está aí minha foto no DOPS, meio com uma cara de Pancho Villa, mas isso depois de 18 dias no DOI-CODE, que é uma máquina de moer carne, e que foi marcante na minha vida, porque eu perdi o emprego, era da TV Cultura, né, estava no jornalismo na chefe de reportagem, e porque ficou muito impactado o mercado, né, e a sociedade por conta da repercussão que teve a morte do Vladimir Herzog. Ela foi apresentada como um suicídio, ele na verdade foi assassinado. Houve uma manifestação, um culto ecumênico na Praça da Sé, na igreja, com Dom Paulo, Rabino Henrique Sobel, o reverendo James Wright, milhares de pessoas, e era um momento em que estava em risco o governo, inclusive, do general Geisel,
porque havia uma ideia de um golpe à direita do grupo que já estava no poder, que já era de direita. E isso fez com que aqueles que foram presos, e apareceram nossos nomes no Jornal Nacional e tal, tivessem dificuldade de obter emprego. Né? Eu, por exemplo, encontrei 3 caras que eram dirigentes de algumas redações de São Paulo, e eles disseram: não, você tem que ir embora do Brasil, vai para o exterior, que ninguém vai te dar emprego. Aí pode passar. Felizmente, eu fui procurar o diretor do Jornal da Tarde, do Grupo do Estadão, o Rui Mesquita, e ele me deu emprego e eu voltei em 1976 como repórter no Jornal da Tarde. E aí surge uma segunda fase da minha carreira, nessa visão geral, que é essa que eu fui de repórter editor-chefe entre 1976 e 1980. Pode passar. Daí, em 77, eu voltei para a Folha de São Paulo, né, porque eu tinha um ano no Jornal da Tarde, acabei sendo demitido num daqueles cortes de redação, mas arrumei emprego na Folha e comecei a restabelecer a minha condição profissional, porque, obviamente, a experiência da prisão não é muito fácil de ser superada, e para mim, ali houve um corte importante, que é deixar de pensar no jornalismo como algo secundário para ser a coisa principal da minha vida. Né? E aí, se puder rodar, tem um vídeo aí, o vídeo 1, por favor. Isso é um trecho de um programa que saiu sobre a minha carreira uns anos atrás. Esse vídeo, na verdade, a minha militância política era, para mim, muito mais importante do que o jornalismo. Eu escolhi o jornalismo porque fiz um teste vocacional que apontou, quando eu tinha 15 anos, para uma escola que estava surgindo, que era a Escola de Comunicações e Artes, da USP, que não era só para jornalismo, ela tinha um curso básico que juntava todo mundo. Essa proposta original da ECA, Escola de Comunicações e Artes, acabou sendo modificada para ter cursos estanques, jornalismo, propaganda, cinema, rádio e TV, e assim por diante. Quando eu entrei na faculdade já estava dessa maneira, mas o estágio profissional, o primeiro emprego no jornal Diário de Comércio e Indústria, foi o primeiro, depois no Estado de São Paulo, por um curto período, e aí eu voltei meses depois para o mesmo Estadão, já sendo contratado como estagiário, né, como repórter, já era a busca de começar a entender a profissão. Eu diria que aprendi muito mais nas redações do que na faculdade. Não por força de que uma vontade dos professores, mas por causa do clima político que havia na época, que era muito pouco favorável ao debate e à discussão na universidade, e muito porque a falta de recursos. Você não tinha dinheiro para fazer um jornal laboratório, por exemplo, saía um a cada ano, sei lá, né? Não tinha equipamentos para fazer telejornais na faculdade, nada disso existia naquela época, na USP, por falta de recursos mesmo. E a redação do Estadão, depois da Folha, onde eu comecei, mais adiante do jornal Opinião, que era um jornal alternativo, digamos, de oposição, eram lugares vivos, onde havia uma ideia ou uma ilusão de que a gente estava tentando resistir à censura. Né? E havia uma certa união, uma aproximação entre os donos dos jornais e os profissionais que trabalhavam nesses jornais, né? Notadamente depois de 1968. Eu entrei em 71, então a gente vive esse pleno momento. Dileia Frati era a minha namorada na época, depois nós casamos quando eu estava no primeiro ano da faculdade, e quando a gente tinha 23 anos, nasceu, em 1975, nasceu nossa filha Ana. Foi um casamento, vamos dizer assim, muito precoce, né? E a nossa casa passou a ser o ponto de encontro de muitos colegas, porque a maioria dos colegas morava com o pai e com a mãe. A gente morava na Granja Viana, num bairro afastado de São Paulo, com espaço para poder receber os amigos. Então era uma casa que tinha uma vida muito intensa. Esse período, na verdade, a minha militância política era, para mim, muito mais importante do que o jornalismo. Eu escolhi o jornalismo porque fiz um teste vocacional, que voltou quando eu tinha 15 anos para... Voltou para o começo. Pode passar o próximo slide, Moisés.
Mais um atrás, por favor. Isso. E nesse período da Folha, em 1976, eu deixei o jornal para ir fazer um jornal no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Da noite para o dia, inicialmente era para ficar uns 15 dias, estava o diretor do jornal, que era do prefeito da cidade, prefeito de oposição ao regime da ditadura. O cara saiu e eu tive que assumir lá, o jornal era semanal e gratuito, eu transformei em diário e vendido, né, o Jornal do Povo, e foi uma experiência muito marcante, porque entender mais como é que se comanda uma redação, como é que se faz um jornal, e em que medida é fácil ou difícil, e eu acho que é difícil, você fazer um jornal que concorresse com os principais jornais e com um projeto político por trás, que era de apoio ao prefeito, que acabou sofrendo um impeachment, depois voltou, uma figura muito interessante, chamada João Herman Neto, que achava que a revolução no Brasil ia começar por Piracicaba, né, que as pessoas chamavam de Piracicuba. E aí esse jornal era no dia 13 de maio, veja como o mundo mudou, né? A gente achava que estava fazendo tudo certo, dizer que era o 13 de maio, que era o dia da raça negra. Né? Pode passar. Bom, em 1979, eu saí novamente da Folha de São Paulo, porque eu voltei para a Folha depois desse período do jornal de Piracicaba. Em 79, eu saí da Folha e fui para o Jornal da República, que foi uma experiência criada pelo Nino Carta, um jornal que queria ser um jornal diário, mais moderno, mais comprometido com o movimento sindical, com a luta pela democracia. Né? Em 79 nós ainda estávamos na ditadura, né? Já mais um pouco de abertura, e o projeto não durou muito, e eu, antes mesmo do projeto terminar, 15 dias antes, pedi demissão, porque eu tinha encontrado uma moça no Rio de Janeiro, me apaixonei, e fui trabalhar no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Pode passar. Fiquei em 1980, e essa foto ali, a gente já passou no vídeo ali, quando eu fui fazer uma matéria que era um disco voador que parecia que ia chegar em Casimiro de Abreu, nos arredores do Rio de Janeiro, e obviamente não apareceu disco voador nenhum, mas eu tenho boas lembranças das conversas e das aventuras nesse e em outros dias no Rio de Janeiro. Pode passar. Acho que passou uma mais, não? Ah, não. É isso. Exatamente. Em 1981, começa um novo período que tem a ver com a televisão. Porque eu fui para a televisão, e vou explicar por que Luiz Cowboy e terapia. Não tinha mais emprego no Rio de Janeiro, fui demitido do Globo e fui fazer um teste na TV Globo. E o teste era o seguinte: você fazer um stand-up, que é aquela coisa do repórter com o microfone olhando para a câmera e falando sobre algo que ou aconteceu ali perto e tal, só que tinha que ser uma ficção, né? Porque não tinha reportagem para fazer, e às 8 horas da manhã, que era o horário de 7h30, 8 horas, era o horário que tinha câmera livre para fazer isso. Aí eu fui, gravei a primeira vez, mostrei para minha mulher na época, que era a moça que me levou lá para o Rio de Janeiro, né? Ela falou: olha, está horroroso, está péssimo, ninguém vai contratar você. E ela era assessora de imprensa da Globo no Rio. Aí eu pedi lá para a Globo, falei: olha, posso gravar de novo no dia seguinte? Aí os caras disseram: pode. E não é piada, eu tomei 2 vezes de cowboy, às 8 da manhã, enfrentei a câmera e passei no teste. Mas isso não resolvia o problema, que eu tinha uma imensa timidez, né? Embora hoje em dia passe meio absurdo isso, mas eu sou um cara tímido, muito. E enfrentar a câmera, ou enfrentar um auditório, qualquer coisa como essa, era muito difícil. E quem me salvou foi uma fonoaudióloga que trabalhava na Globo, e foi quem mexeu na apresentação, na maneira de se comportar de atores e de apresentadores de televisão, chamada Glorinha Boyken-Miller, uma figura fantástica, acho que já faleceu. E a Glorinha tinha trabalhado com cegos originalmente. E o cego ele tem um problema na emissão da voz, porque como ele não enxerga as pessoas, ele ou fala alto demais, ou fala estridente demais, e ela aí desenvolveu a sua competência. E ela fez, na verdade, comigo, foi terapia.
para eu enfrentar essa timidez, e apesar disso, eu passei um ano no Fantástico sem aparecer diante das câmeras. Essa foto aí revela a primeira vez que eu fiz uma reportagem que eu apareço muito rapidamente, está lá no YouTube, quando a gente foi para Angicos, no Piauí aqui, onde morreu o Lampião, e virou no Fantástico. Antes disso, eu fazia matérias sobre a dieta do chuchu, ou as previsões de uma dama e não sei quem, porque o Fantástico daquela época era muito diferente do Fantástico de hoje, mas fazia tudo atrás da câmera, né? E foi uma experiência muito ilustrativa e importante, porque demonstra que, na verdade, eu acho que isso funciona para qualquer coisa, não existe ninguém que começa na profissão, na sua atividade, por cima, a não ser que seja filho do dono, ou alguém apadrinhado. Tem que ralar. E ralar significava, nesse caso do Fantástico, nas primeiras viagens, nós viajávamos numa equipe de Kombi, vocês nem sei se sabem o que é uma Kombi, mas tem por aí ainda andando, mas com o banco traseiro, o segundo banco virado ao contrário. E a sacanagem do resto da equipe, era muito tempo trabalhando junto, era me colocar de costas, porque era horrível viajar de costas. E aí, aos poucos, com uma certa diplomacia, fui conquistando os caras e passei a poder sentar no banco da frente, olhando para frente, né? E esse foi o esforço que rolou. Mas de 1981 para hoje, eu diria que grande parte da minha carreira se deu na televisão. Tem outras aventuras que eu vou mostrar aí, mas o que segurou a peteca foi isso, por conta de ter superado, graças ao Whisky Cowboy e à terapia, essa dificuldade. Pode passar. Essa foto é de uma equipe da Abril Vídeo, que é uma experiência muito interessante, muito pouco conhecida, que aconteceu em São Paulo, em 1983 e 84, quando a editora Abril, que era poderosa, mas era só imprensa escrita, né, revistas e tal, decidiu fazer televisão. E ela alugou um horário nessa TV Gazeta, que é uma TV que só passa na cidade de São Paulo. E naquela época o sinal era tão fraquinho que não saía dos arredores da Avenida Paulista, né, não pegava na periferia. Ela resolveu fazer a Abril Vídeo. Eu estou lá no fundo, né, e essa é parte da equipe original da Abril Vídeo. À frente, esse de terno bege aí, é o Vitor Tívida, dono da editora Abril. Atrás dele, o Roberto Tívida, de óculos, que era o filho dele, né, e algumas das pessoas que compunham essa equipe. Lá no fundão, à esquerda, ao lado do japonês de barba, era o Juca Kifuri, por exemplo. Enfim, tinha um time bom. Pode passar. Aí, por exemplo, no jornal que a gente fazia, estava o Caco Barcelos, que era repórter nosso, né? Tinha uma sexóloga, que era trans, chamada Olga Del Volga, na verdade, um humorista, que fazia uma sexóloga comediante todo dia no telejornal. E essa sexóloga dava conselhos dizendo o seguinte: não se preocupe se você perdeu o orgasmo é que nem ônibus, a gente perde um, logo aparece outro. Então, isso fez um sucesso incrível de crítica, mas nunca teve audiência, nem durou muito tempo. Pode passar. E aí está a foto da nossa despedida, já da equipe, ao meu lado ali de cor de rosa, a Silvia Popovic, que era minha parceira de apresentação desse telejornal, mas me colocou numa nova condição de apresentador, de aceitação pela sociedade de São Paulo, importante. Pode passar. Em 1983, na verdade, antes daquele episódio, eu tinha saído da Globo, porque eu fui e voltei para a Globo 4 vezes. Nunca me seduziu demais aquele atrativo da Globo, mas sempre foi o meu ponto seguro para eu conseguir de novo um emprego. Eu fui para a TV Bandeirantes com um programa chamado 8h30, que competia de frente com o Jornal Nacional. A Bandeirantes, como hoje, não tinha audiência, e tinha como comentarista o lutador de boxe Maguila, por exemplo, tinha a Beleza Ribeiro, tinha a Demusa Leão. Era uma mistura de revista jornalística com coisa, e eu levei 2 meses, porque 2 meses depois do programa estar no ar, eu estava lá, a Bandeirantes começou a atrasar o salário, eles tinham jurado que não iam atrasar, mas já tinha havido greves e tal, e eu simplesmente pedi demissão, fui embora, voltei para a Globo. Pode passar. O
85, eu saí mais uma vez da Globo, e aí porque eu me dei bem no telejornal local, que era o SPTV, como apresentador, e eu tenho um cunhado que fala até hoje para mim, cara, como é que você deixou a Globo? Você era o cara do SPTV, você ia estar lá até hoje. Eu falei, justamente por isso, tá certo? Porque eu não me senti bem na condição de apresentador daquele modelo daquela época, que era quase como uma máquina de repetir notícias, que não tinha espaço para qualquer participação do apresentador, né? E fui para a TV Record, a época não era do Bispo, era desse senhor, Paulinho Machado Carvalho, e virei superintendente de jornalismo e comentarista político numa nova aventura dessas que sempre me seduziu, acho fácil. Mais adiante um pouco, eu saí da Record e fui para a TV Manchete, que naquela época era o Pantanal, era a época do auge da Manchete, a Manchete começou a mexer com o jornalismo e levou a Alice Maria, que era diretora de jornalismo do Jornal Nacional, e eu fazia um programa chamado Noite e Dia, junto com o Renato Machado. Ele era o âncora, eu fazia parte de São Paulo, e fazia uma reportagem por dia, e apresentava as notícias de São Paulo às 11 da noite e tal. Durou pouco, saí, andei por outras coisas, criei uma newsletter, que depois eu vou mostrar para vocês, fiz umas outras coisas aí, isso é depois do plano Collor e tal, e voltei em 92, quando a Manchete tinha sido vendida, foi comprada novamente pelos donos da Osborne, e aí fui ser âncora do Jornal da Manchete em São Paulo, também por um curto período. Durou um ano depois, a Manchete começou a se reerguer, eu fui lá, o salário inicial era muito ruim, fui falar com a direção, falei, olha, eu quero sentar o salário, vocês estão faturando 10 vezes mais do que quando eu entrei aqui, eu quero melhorar o salário. Eles aceitaram, eu pedi demissão e fui para frente. Vamos lá. Em 95, eu fui para a TV Gazeta, fiz 2 programas lá, um é esse, Questão de Ordem, que era um programa de entrevista, daí eu estava com o doutor Ernesto Carneiro, que é uma figura fantástica e folclórica, que foi candidato a presidente, e fiz um outro que chamava Fogo Cruzado, que era um debate, uma coisa agitada, com auditório e tal. Também mudou um pouco essa experiência, vai passar. E aí, entra uma nova fase, que é essa que eu chamo de sócio-atleta, que foi a fase em que eu fiz algumas experiências como dono de jornal, como diretor, como editor do jornal, junto com os colegas, né? E por que sócio-atleta? Porque eu vou levar, na verdade, eu vou chegar lá, já conto para não perder o fio aqui. A primeira experiência que a gente fez é que eu estava ainda na TV Record, lá naquele jornal, quando o Jaguar, cartunista, que está vivo até hoje, era dono do Pasquim. O Pasquim já tinha sido o auge dele, mas estava em queda de venda, e o Jaguar virou o único dono, e me procurou em São Paulo, não sei por que cargas d'água que me encontrou, e ele queria fazer uma franquia do Pasquim em São Paulo. Eu aceitei, juntei o Manuel Canabarro, que é meu cunhado, que era jornalista e trabalhava na Veja, e tinha um projeto esse que está na foto também, parece o Poderoso Chefão. É, na verdade, o diretor do SESC em São Paulo, Danilo Miranda, uma figura incrível, que não tem nada a ver com isso, é só porque uma foto que eu encontrei eu e o Maneco com uma pasta que parece que está entregando o dinheiro para o Poderoso Chefão, mas não é nada disso. E o fato é que nós criamos uma edição do Pasquim em São Paulo. E aí, Moisés, se puder botar o segundo vídeo, acho que é o segundo, que é Pasquim, né? E dá tempo de melhorar. Terceiro, o segundo qual que é? Então depois a gente inverte. Em 1984, já no 86, governo Sarney, eu fui procurado pelo Jaguar, que era um dos criadores do Pasquim, que era dono do jornal na época, para fazer uma espécie de franquia do Pasquim em São Paulo. Juntei mais 2 colegas, o Manuel Canabarro era casado com a minha irmã, na época já, e fizemos uma versão, e o Dante Matius, o outro jornalista, fizemos uma versão do Pasquim em São Paulo,
que teve um sucesso de vendas muito grande, mas nunca se sustentou financeiramente. Durou um ano, mais ou menos, um pouco mais. Tinha bons colaboradores, como Caco Barcelos, como Carlos Nascimento, Jô Soares, tantos outros, Paulo Caruso, Chico Caruso, Laerte, enfim, Luiz Henrique Romagnoli. Era uma turma bacana. E era um jornal com o espírito do Pasquim, mas muito paulistano. Né? Isso é um contrassenso, digamos assim, né? Já que o Pasquim é tão carioca. Mas funcionou, vendia bem e tal, mas nunca teve publicidade. E acabamos fechando. Na esteira disso, o Canabarro e eu, e mais o Dante e mais um outro colega, o Simval Leão, criamos a revista Imprensa. Foi um sucesso, continua aí até hoje. E Manuel Canabarro e eu ficamos 2 anos na revista Imprensa, que era uma revista que só falava sobre jornalistas e jornalismo. É isso. Em 1984, pode parar, não é? Já em 86. Pode passar para o próximo slide. Que é a revista Imprensa, né? Tinha uma redação, teve muito sucesso, como eu digo, continua até hoje, mas 2 anos depois, Canabarro e eu saímos do negócio, eu fui para um ano sabático lá em Florianópolis. Pode passar. E por que sócio-atleta, antes de eu entrar na deadline, que é o produto seguinte? Porque quando eu fui apresentar a revista Imprensa para o Roberto Tíbica, que era o dono da editora Abril, que me conhecia lá do tempo da Abril Vídeo e tal, aliás, no episódio da Abril Vídeo, eles tinham me convidado para substituir, porque houve uma decisão de cortar, por que a gente saiu da Abril Vídeo? Havia uma decisão de cortar recursos do jornalismo, o diretor de jornalismo não aceitou, o segundo colocado, que era de João Marqueteiro, depois mora em Portugal hoje, chama-se Fixo Carreta, queria o cargo, mas na Abril queria que eu fosse o diretor de jornalismo. E eu não só não aceitei, porque achava que não era justo com o cara que tinha me levado para lá, como propus ao resto da equipe, todos nós nos demitimos em solidariedade. Então, a nossa aventura na Abril Vídeo terminou por culpa minha, no certo sentido, mas eu acho que certo, porque era o começo do fim aquilo lá, e aquela coisa não durou muito. Mas quando eu peguei a revista Imprensa com o Roberto Tíbica, lá na editora Abril, ele cheirou a revista, falou, muito bom, olhou e tal, e falou assim, welcome to the club, Marco. Aí eu falei, Roberto, sócio-atleta, entro pelo vestiário, né, de calção e chuteira, terminou o jogo, eu saio. E realmente foi isso que aconteceu em várias ocasiões na vida, né, na imprensa, no Pasquim, na Deadline, na revista Radar, no Jornal do Norte, no Jornal do Piracicaba. Eu tive posição de diretor, de editor, de proprietário de veículos, mas nunca achei que eu estava nesse clube para valer, porque é um clube muito fechado, eu não faço parte, a minha praia é outra. A Deadline, que durou entre 90 e 94, era uma newsletter que só falava do negócio da comunicação numa época em que a imprensa brasileira estava vivendo uma efervescência de mudanças, aquisições, compras, investimentos, modernização, etc. Fez também bastante resultado entre os editores e acabou porque ela se sustentava de assinaturas e mandava em papel para as pessoas. E aí, por exemplo, na internet, o que os diretores do Jornal do Estado de São Paulo, aqui, do Correio, aqui, seja o que for, faziam? Assinavam uma revista e circulavam entre todos os seus editores aquela cópia digital da newsletter que eu tinha feito em papel. E aí acabou pifando. Vamos lá. Nesse período, também passei um ano em Manaus e criei do zero esse jornal que chamava Jornal do Norte, era de um empresário lá, mas tinha ligações com o governador da época. Foi um jornal que sacudiu a imprensa do Amazonas, porque passou a vender metade do que vendia o jornal que mais vendia lá, que era a Crítica, vendia à época 12 mil exemplares, nós vendíamos 6 mil em 15 dias, por conta de um projeto de distribuição muito moderno, digamos assim, muito inspirado e criado por um cara que tinha trabalhado com a distribuição de Coca-Cola, né, que era o Manaus não tem ponto de venda na época, 96. Mas, obviamente, não sustentou mais do que isso a ideia que eu tinha de que poderia ter autonomia como diretor de um jornal desse tipo não durou,
e 4 ou 5 meses depois do jornal ser lançado, 2 caras eram daquela equipe lá da Abril Vídeo, que eu tinha levado para Manaus, armaram a minha saída do jornal e eu voltei. E aí entra nova categoria, que é a volta do Luiz Cowboy em terapia, porque eu fiquei desempregado em Manaus da noite para o dia, sem nada para ter, e procurei a Globo, no Rio, o diretor de jornalismo, que tinha sido meu chefe no Globo. Falei, olha, eu quero trabalhar, quero ser repórter. Aí o cara falou assim, o Evandro Carlos de Andrade, repórter? Você não era apresentador? Eu fui, mas eu preciso garantir o leite das crianças e eu quero ser repórter. E voltei a ser repórter de 1996 até 98 na Globo, pode passar. Fiz algumas reportagens, essa foto aí é curiosa porque estou dentro de um aviãozinho biplano em Cuba, e fui fazer um Globo Repórter lá, e esse Globo Repórter nunca foi pro ar por uma razão muito simples, que contradiz tudo aquilo que eu pensava sobre Cuba e confirma algumas coisas que eu penso sobre jornalismo. Eu fui lá fazer um Globo Repórter sobre a medicina moderna e avançada de Cuba. E aí fui entrevistar uns caras que tinham, uns cientistas lá, que tinham lançado um medicamento chamado PPG. PPG, como eles dizem lá em cubano, né? E aí perguntei para os caras, eu falei, o que quer dizer PPG, essa sigla? Assim, ele disse, produto para ganhar? Eu falei, produto para ganhar o quê? Produto para ganhar plata. Isso o cara falou para mim na entrevista. E o que era o medicamento? Era um medicamento à base de cana, de açúcar, que supostamente combatia o colesterol alto. Aí eu comprei um monte de caixa, porque eu tenho colesterol alto, trouxe para o Brasil, todos felizes com a matéria de Cuba, né? Mostrando combate ao vitiligo, várias coisas lá. E fui falar com o meu cardiologista, meu amigo de infância e diretor do INCOR, professor da USP, né, o Luiz Antônio Machado César. Eu falei, olha, está aqui o negócio, os cubanos fizeram e tal. Aí ele falou, mas me dá a fonte dos estudos científicos que comprovam a eficácia desse PPG. Eu falei, está aqui, foi feito um estudo na Hungria. Aí o cara falou assim, mas peraí, só na Hungria? Só na Hungria. O cara falou, olha, desculpa, mas isso não tem nenhuma validade científica, isso é uma enganação. E eu derrubei a matéria do Globo Repórter porque, na verdade, era isso. Não era um produto eficiente, era uma enganação. E isso não quer dizer que Cuba não tem um sistema de saúde muito eficiente, tanto assim que depois, anos depois, fiz um documentário sobre os médicos cubanos no Brasil e no mundo, que é um trabalho importante que eles fizeram. Eles têm um forte sistema de saúde preventiva, mas não há comprovação científica de certas coisas que Cuba faz e que era o objeto desse laboratório. Pode passar. Em 98, eu decidi morar em Florianópolis. A minha mulher, Tatiana, que hoje é cantora e compositora, tinha deixado a carreira dela de bailarina, encerrava a carreira de bailarina, e nós resolvemos morar em Floripa, porque a vida... sim, porque era isso. Quando eu voltei para a Globo, eu voltei como repórter especial do Jornal Nacional, e a vida do Jornal Nacional é muito dura para esse pessoal que ganha altos salários, todos hoje estão sendo demitidos, né? Já estão tudo no bico do corpo, digamos assim, mas porque você só tinha definição de que horas eu ia trabalhar no dia seguinte às 10 da noite, depois da reunião de pauta. E era uma vida pesada. E aí eu fui para o Roda Viva ganhar 4 vezes menos, mas trabalhar um dia por semana, com a possibilidade de escrever livros e com a possibilidade de morar em Floripa e trabalhar em São Paulo. Pode passar. E estava lá, muito satisfeito no Roda Viva, primeiros 7 anos como apresentador apenas, os últimos 3 como diretor do programa, quando em 2007 eu fui convidado para ser presidente da Agricultura. Né? E a premissa que eu estabeleci com o governador José Serra, que me convidou, foi que eu poderia continuar no Roda Viva, porque eu não queria largar o programa. E na verdade, o começo da presidência foi difícil por conta dessa matéria que saiu na Folha, e tinha saído já com destaque. Eu dei 2 entrevistas quando ia assumir a presidência, do Estadão para a Folha.
E a da Folha veio com esse título: Marcum quer participar da rede de Lula. O governo Lula estava querendo a TV Brasil, e eu dei uma entrevista para esse repórter da Folha, que publicou um dia antes do combinado, e em que ele perguntava se eu achava, o que eu achava da TV Brasil. Eu falava: se não for uma TV estatal, eu acho ótimo, e acho que a TV Cultura tem que participar dessa rede de alguma maneira. E aí o Serra imediatamente me ligou como governador indignado: como que você diz que quer participar da TV do Lula? Eu falei: não, eu não disse isso, Serra. Você leu a matéria e o texto, você vai ver que o título não corresponde ao fato. Você trabalhou na Folha junto comigo, então você sabe como é que funciona o jornal, né? Mas isso não resolveu o problema. E 3 anos que eu fiquei na presidência, os últimos anos, portanto, esse período que eu fiquei na TV Cultura, desde 98, mais longo carreira, mais longo emprego que eu tive, foram muito difíceis, né? E aí, manda o vídeo do Roda Viva, por favor. Boa noite. Eu nunca parei muito em lugar nenhum. Eu tive mais de 40 empregos em 40 e poucos anos de profissão. No Roda Viva eu fiquei 10. Mais do que isso, acho que porque faz quase 10 anos que eu estou fora do Roda Viva e as pessoas ainda lembram de mim. É um bom sinal, de um lado. É um sinal de que uma marca eu deixei. O que eu acho que o Roda Viva me permitiu fazer é exercer a função de mediador, que é muito simples, mas ao mesmo tempo complicado. Você não pode nem ser presente demais, nem ausente demais. Esse equilíbrio é fundamental. E, ao mesmo tempo, deve, na seleção dos entrevistados e entrevistadores, buscar um equilíbrio. Não é concordar necessariamente com quem está ali, né? Mas é buscar variedade, diversidade de opiniões e mostrar pessoas que tenham o que dizer. Eu acho que isso ainda faz falta na TV brasileira. Eu escrevi 3 livros chamados O Melhor do Roda Viva. É uma seleção de 20 entrevistas de política e economia, cultura e internacional. Nesses perfis ficaram de fora entrevistas televisivamente muito saborosas, como, vou citar 2, Dercy Gonçalves e Regina Casé. Quando você vai ler o extrato da entrevista, o sumo dela, de ambas, elas não se sustentam na palavra escrita, elas são figuras televisivas. Mas você acha que não combina a vida de artista com a vida Não, é muito família? simples, é muito. Hoje não tem mais, não tem. Quem é família e quem é puta? Hoje não tem puta com Deus, família, puta tá uma merda também. No Rio de Janeiro tem muita violência, mudou muito. Você. Violência tem no Brasil todo e no mundo inteiro está violento. Eu não ouvindo tiro, você viu? Nem na revolução, eu vi um tiro. Acho que o principal perfil que o Roda Viva deixa ou aonde funciona, são aquelas pessoas que têm o que dizer, ainda que não necessariamente sejam a manchete da semana. Idealmente, o programa deve pensar o que vai significar aquilo algum tempo depois. E nem sempre o líder do partido A ou B, ou o ministro de plantão, é bom entrevistado no Roda Viva. Mas o Roda Viva tem que entrevistar essas pessoas também. Um que demorou muito tempo para ir, foi um bom entrevistado, foi o Antônio Carlos Magalhães. Outro que demorou 18 anos para participar do Roda Viva, e foi uma boa entrevista, embora uma entrevista histórica, que não falava da política daquele dia a dia, do ex-presidente José Sarney. As entrevistas dos presidentes Lula e Fernando Henrique, certamente, mas também a do Evo Morales, presidente da Bolívia, e Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Foram feitas uma da Venezuela em Brasília e a do Evo Morales em
La Paz, capital da Bolívia. Uma das coisas que me marcou um pouco foi um certo entreveiro com o general Milton Cruz, ex-chefe do SNI, que não queria se recusava a responder as perguntas e acabou sendo ali, eu tendo que dizer para ele que aquela cadeira era mais confortável do que aquelas que eu havia sentado no doicode. Essa cadeira é exatamente para isso. Ela tem uma grande vantagem para quem está pedindo dizer a verdade. Na verdade, tem uma grande vantagem. Lá que também tem essa não dá. Essa cadeira é mansinha, não é igual a cadeira do dragão que eu conheci bem. Essa cadeira é mansinha. É mansinha, eu também sou mansinho. Eu acho que às vezes não é só uma resposta, entendeu? É mais o raciocínio que a pessoa desenvolve, né? E a capacidade de pensar o Brasil que o programa oferecia. E aí há vários entrevistados, muitos dos quais não fui eu quem fez, porque nessa série O Melhor do Mundo, dos livros, eu peguei todo o período da história do programa e assisti muitas entrevistas para selecionar as que existem. Há inclusive um programa na internet chamado Memória Roda Viva, que oferece para o público mais de 500 entrevistas, são quase 700, transcritas e com acesso a informações adicionais no formato texto. Foi feito pela FAPESP junto com a TV Cultura, eu ajudei a organizar isso aí, é uma coisa que me orgulho de ter feito, porque permite pesquisar e estudar aquilo que foi dito no programa. É muito raro um programa de televisão alcançar essa longevidade. Tomara que ele dure mais 20 anos. Você chegou a dizer, certa vez, que o Roda Viva não teria existido na TV comercial. Por quê? Por causa da pressão do Ibope, por causa dos anunciantes, por causa da necessidade de ter resultado a qualquer custo. A audiência do Roda Viva é baixa. Sempre foi baixa e muda muito pouco de acordo com o entrevistado. Né? Não há grandes picos de audiência, seja o Roberto Jefferson, ou o Zé Dirceu, no auge do Mensalão, ou um cantor popular. A audiência é pequena, mas aí, o alcance dele é muito grande. Então só a TV pública poderia fazer isso. Então, esse período de presidência veio um uma cara muito boa do lado do Paulo Scarpa, que era o presidente da Fiesp, melhorou um pouco com o Lula, quando eu entreguei um livro, O Sapo e o Príncipe, para ele como presidente. Nessa ocasião, ainda não era o presidente da TV, o Scarpa, sim. E por quê? Pode passar. Porque, na verdade, é muito complicado o comando de uma TV pública no Brasil, por conta da dependência de recursos do governo do Estado, das pressões políticas e tal. Eu diria que as coisas que eu fiz como presidente nesses 3 anos que eu fiquei no mandato, a única que sobrou foi a multiprogramação, foi uma briga com o ministro Hélio Costa, que era o ministro do governo Dilma na época, né? E que ameaçou lacrar a agricultura, a gente insistiu, manteve, e a única emissora que tem mais de um canal, que era o modelo de TV digital que o Brasil implantou, deveria ter em todas as emissoras, só a TV Cultura tem. Todas as outras mudanças que eu fiz na TV, de acabar com o restaurante executivo, de botar todos os diretores numa sala só, eliminar os carros do diretor, acabar com o portão separado, aqui um portão para diretor e outro portão para funcionário. Né? Isso tudo acabou logo depois que eu saí, pode fazer. E, finalmente, no fim do mandato, eu tinha um convite para ficar mais 3 anos. Eu tenho, inclusive, um vídeo aí sobre a TV pública, mas vou deixar, depois eu passo para o professor Moisés e ele passa esse vídeo aí, botar em algum canto. E a gente ganha tempo no bate-papo aqui. O secretário da Cultura, que era meu chefe, João Sayat, eu fui surpreendido quando já estava negociado a minha continuidade no mandato, em novo mandato, que na verdade não queria muito, né? Cheguei a decidir que terminaria o primeiro mandato. Ele decidiu que ia ser o presidente da TV. Eu falei, por favor, assuma, mas me deixem voltar para o Roda Viva. Só que isso foi publicado na imprensa antes de eu
fazer a transição e desistir do mandato, e aí sair da cultura, e aí começa a nova fase. Pode passar. Nesse meio tempo, o que me permitiu, num certo sentido, esse período no Roda Viva, aí na TV, foi escrever livros. Esse é uma das coisas anteriores do tempo que eu estava no Globo, junto com a Ernesto Rodrigues, quando foi morto esse policial, que era um policial bandido. A gente fez um livro de reportagem. Antes eu já tinha feito um sobre Dom Paulo, fiz um sobre o Vladimir Herzog, outro sobre eleições, marketing político, Anitta Garibaldi, História do Unisul, enfim, tem uma porção aí. O último é sobre o reitor da Universidade de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier, que se matou depois de ter sido acusado de roubar 80 milhões de reais. É um caso conhecido, está aí nas livrarias. Pode passar. E aí entra na última fase da apresentação, que é o fato de que sempre flertei com essa ideia da produção independente, que é o que eu venho fazendo de 2010 para cá, nos últimos 13 anos. Esse programa amanhã era um programa que falava sobre tecnologia e era uma produção independente na Record, durou 2 meses apenas, porque a Record, TV Record, ainda antes do bispo, vendia para a gente o horário pelo preço que custava para comprar o patrocínio de um horário da Record, quer dizer, ou seja, não dava para incluir o custo de produção nisso, e obviamente não durou, e ainda por cima era financiado pelos fabricantes brasileiros de computador, numa época em que a reserva de mercado estava acabando. Vai passar. Na TV Cultura ainda fiz alguns documentários, 3 deles também, Amores e Guerra, sobre Anitta Garibaldi, que eu estou filmando aí em Santa Catarina, junto com o câmera Clãos e Conde, um sobre o Timor-Leste e outro sobre a luta contra a AIDS, e eu me dei conta de que esse podia ser o caminho, e quando eu saí da TV, eu comecei a fazer efetivamente isso. Vai passar. Então eu fiz duas séries sobre maneiras de morar brasileiro, 2 séries sobre arquitetura do Sesc TV, um documentário sobre doping, outro sobre médicos cubanos, outra série sobre envelhecer, um sobre junho de 2013, um filme que mostra como é que 2013 veio dar em 2018, e agora uma série sobre as diretas que acaba de passar na TV Cultura. Isso pela produtora independente, para quem eu trabalho e que sou parceiro. Né? E aí, sempre tive também antenado um pouco nessa coisa de usar tecnologia. E esse projeto, aí aparece esse jornal de 1789, o Jornal Debates, que durou até 1944 na França. No Brasil teve 2 experiências, que é um jornal que não tinha notícia, só tinha opinião. Contra e a favor, vários temas, um debate sobre a Constituinte na França, no Brasil, em 45, na abertura democrática, e eu Pedro em 2000, 2002, por aí. Nós lançamos isso na internet com apoio do IG, foi bem, chegou a ter mais de 1 milhão de visitantes únicos, quase 200 mil no único dia, 9 de outubro de 2006, de vários países, 6 mil usuários cadastrados, 2.950 artigos publicados, e faleceu de morte morrida quando veio a crise de 2008 da internet, e eu acho que demonstra um pouco as dificuldades que é empreender nessa área da internet e no jornalismo. Na presidência da TV Cultura, eu fiz várias coisas que tinham a ver com novas tecnologias, colocar o Twitter no Roda Viva, embarcar uma revista que tinha sobre música clássica, você podia ouvir as músicas na internet e acessar as partituras. A Cultura Brasil, a transformação de uma rádio AM num portal de internet, e finalmente a multiprogramação, participação. E finalmente vou parar aqui. O meu próximo projeto é a história desse cara de bigodinho aí, o Roberto Chavanzona, foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil quando teve a proclamação da República, tem uma história fascinante, e eu me lembro que eu vou trabalhar os próximos 2 anos nisso. E aí eu resolvi aplicar, foram 2 mestrados aqui, passei e escolhi esse de comunicação digital, com a professora Suzana Barbosa, que é a ideia de tentar entender como é que a inteligência artificial e outras tecnologias podem
atuar no campo da pesquisa histórica e jornalística. E estou aqui, né, como fruto da experiência que eu tive nessa Casa de Cultura Digital, que é um hub de empreendedores com quem eu trabalhei com meu filho, numa mesa que tinha 10 neguinhos trabalhando, depois de ter sido presidente da TV Cultura e um orçamento, comandar um orçamento de 100 milhões de dólares e 1.400 funcionários, ser novamente um laptop e voltar para a urna, digamos assim. Com o Pedro, a gente tem uma coluna no UOL, no Tilt, só sobre metaverso, inteligência artificial, né? E estamos aí para o que deve e é. Recentemente apresentei aqui no Congresso da UFBA uma experiência junto com o professor Moisés e com o Pedro, que é de personalização de notícias do Jornal Nacional, usando o chat GPT, que eu acho que é uma experiência. E aí, encerro aqui a apresentação para a gente fazer um bate-papo, porque eu já falei demais. Eu falei 40 minutos para você. Tá bom? Perguntas. E aí, pessoal? O que acharam? Perguntas? Quem quer? Bom dia, meu nome é Celso, estou na disciplina de telejornalismo agora, jornalismo integrado 4. E eu queria perguntar primeiro sobre essa trajetória que você mostrou de tantas experiências. E perguntar por que você acabou tendo tanta instabilidade na carreira. Isso foi consequência do fato de que o jornalismo em si estava passando por muitas transformações, ou foram muitas demissões meio sem motivo, ou, por exemplo, você não, em muitos lugares você não conseguia fazer o jornalismo que você acreditava, e aí não fazia sentido continuar. E se isso não te dava muita segurança em relação ao seu futuro, né? Você teve uma filha também, praticamente cedo, então como é que foi sair desses empregos sem garantia nenhuma de conseguir outro? Olha, eu acho que no fundo nem todos os jornalistas têm essa trajetória tão trepidante assim, né? Um pouco por inquietação mesmo, né? De ser, às vezes, quer dizer, quando estava na Globo, apresentando o principal telejornal de São Paulo, e saí porque achei que não estava legal. Em outros casos, foi demissão mesmo, né? No caso, quando eu fui preso, depois no Jornal da Tarde, no Globo, né? E acontece. O que eu acho é que eu tenho colegas que estão até hoje na Globo. São poucos agora, mas a maioria está saindo, né? Em torno de 82, aí, 80, ficando eles tempo todo ganhando muito mais dinheiro do que eu. Né? E tem colegas que fizeram a carreira, por exemplo, de apresentador de televisão e se firmaram nisso. Mas não me satisfaz isso. E eu acho que essa coisa de você pensar na segurança e pagar as contas, eu sempre consegui pagar as contas até hoje. Obviamente eu tenho hoje uma vida muito modesta, no certo sentido, em relação ao que outros colegas têm, fizeram patrimônio, né? Tem todo um campo da minha vida que eu nem mencionei, que eu fui dono de 20 bares ao lado disso, e isso não me deixou nenhuma sobra de grana, ao contrário. Né? Mas eu acho que o segredo é o seguinte, é você fazer o que gosta. Isso que eu acho importante. Todo mundo é sim ter possibilidade de pagar as contas ainda que sejam aquelas mínimas necessárias. Então não tem nenhum problema de, se amanhã for necessário me convidar para voltar a ser repórter de uma publicação qualquer, arrumar um emprego de repórter e fazer. Mas eu acho que assim, subordinar a disposição profissional, ainda mais nos dias de hoje, a fazer o que não gosta, porque isso paga bem, então é melhor procurar outra profissão. Né? A nossa profissão está vivendo uma crise brutal e essa crise só vai se agravar, eu acho, com essas novas tecnologias. Né? Na medida em que você pode produzir notícia automaticamente
ou textos jornalísticos com o ChatGPT. Ele não é lá tão competente assim. O professor Moisés fez um texto para a chamada desse debate aqui, e aí o Chapo me botou, tendo nascido em 1948, eu nasci em 52, tendo trabalhado na Veja, nunca trabalhei na Veja, como membro da Academia Paulista de Letras, não sou membro, e indicou 2 livros, eu tenho 15, mas os 2 livros que ele disse que eu escrevi, eu não escrevi. Né? Então a gente tem chance, enquanto ele for essa incompetência que está aí, das alucinações. Mas eu acho que eles vão corrigir rapidamente isso. Né? E um grande debate sobre o papel da inteligência artificial e os riscos que está aí na crista da onda, eu acho que nos obriga a pensar como vai ser a nossa profissão daqui para frente. Não vai ser a mesma coisa que era. E ela já estava em crise faz tempo. Oi, Paulo, bom dia a todos, tudo bom? Eu sou Luciana Freire, estudante aqui de jornalismo na Faculdade de Comunicação. Eu fiquei bem interessada que você fizesse uma análise sobre a Roda Viva hoje. Você que assumiu um posto lá mesmo dentro da TV Cultura e tinha tudo isso esse negócio, jornalismo também como um negócio, esse meu campo de direção é isso. Você falou da agência, por exemplo, e hoje o Roda Viva é veiculado, por exemplo, no YouTube. E tem essa questão muito forte relacionada ao Twitter, que eu vi que foi algo que você implementou, hoje é muito forte e é muito importante subir essa hashtag também. Queria que você fizesse uma análise sobre o programa, sobre a relevância dele, os entrevistados que vão, e também esse elenco de jornalistas que são escolhidos no sentido de trazer audiência. Então, eu confesso que desde que saí do Roda Viva, eu vi um único Roda Viva, que foi o da Laerte. Não vejo mais. Por quê? Porque eu não consigo ver questão de idoso. Eu fico incomodado com a maneira pela qual o programa é conduzido e não consigo, vamos assim, não perceber que eu não sou mais apresentador do Roda Viva, eu nunca mais vou ser. Né? Isso é meio que nem um casamento, melhor você não ficar muito amigo do ex ou da ex. Né? Acho que é cordial, é gentil, mas cada um no seu quadrado. Mas ainda assim, eu acho que o programa, em primeiro lugar, ele continua tendo relevância, que é uma demonstração da televisão, da importância da televisão aberta. Né? Ele é, sim, cada vez mais assistido em outras mídias, como o YouTube, né? Ou acompanhado pelo Twitter, e ele continua a ter aquela que mencionei aqui no vídeo, que é mais repercussão do que audiência. Acho que a seleção do eu acompanho, quer dizer, quem vai à Roda Viva tem acompanhado. Acho que ele passou nos últimos anos por momentos em que ele realmente perdeu o rumo totalmente, e hoje está mais próximo do que já foi. Né? Ainda que eu possa ter lá minhas críticas à maneira pela qual é conduzido, ou a uma determinada seleção de jornalistas que privilegia a diversidade acima da competência dos jornalistas para entrevistar aquelas pessoas. Mas é difícil, porque uma das dificuldades que eu tive quando eu fui diretor do programa foi encontrar um caminho lógico e racional para a seleção dos entrevistadores. Os entrevistados não é fácil, né? Eu acho que tem que ser aquela pessoa que tem o que dizer, não importa se ela é a notícia da semana ou não, né? E tem que ter um certo equilíbrio, e isso é muito difícil. Mas os entrevistadores, às vezes você testa um novo ou uma nova entrevistadora e ele não funciona, e muitos jornalistas se seduzem com a posição de entrevistador e vai lá para fazer discurso, não para fazer pergunta. E isso é ruim. Então, mas eu acho que assim, é um dos vários programas da TV brasileira que 30 e tantos anos depois continua tendo relevância e importância. Né? E eu tenho muita satisfação de ter tido participado do Roda Viva. Nesse momento, inclusive, estou trabalhando numa proposta que eu vou levar para a TV, que é no sentido de recriar aquele projeto Memória Roda Viva, um outro nome, talvez, para transformar no texto, em texto, os programas. Porque muitos dos programas funcionam mais quando você lê a síntese ou a íntegra da entrevista e pode trabalhar sobre isso do que simplesmente assistir. E porque as pessoas têm cada vez menos tempo para acompanhar o programa. Mas o que faz o sucesso do Roda Viva é justamente a permanência. Todo mundo sabe que segunda-feira, 10h30 da noite, está lá, o programa naquele mesmo lugar, e você encontra
E isso é um hábito que é importante de manter. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu queria saber o que o senhor acha de usarmos o ChatGPT como uma forma de fazer uma primeira versão de, não só uma reportagem, uma notícia, mas de qualquer texto, usá-lo como uma primeira versão, para aí podermos adaptar ele à forma, né, que melhor caiba, né? Então, eu acho que o ChatGPT é um bom estagiário. Então, quer dizer, você tem que olhar aquilo como algo a ser considerado, mas não necessariamente substituir o trabalho de redação. Ele escreve, a gente fez uma experiência, eu, meu filho, em novembro, com escritores, para a gente desenvolver escrita literária a partir do ChatGPT. Estavam trabalhando, eram 12 escritores, foi uma oficina lá em São Paulo, e a gente trabalhou a ideia do bestiário. O bestiário é uma figura, é uma forma literária que o Jorge Luiz Borges usou, entre outros, mas ele do fim da Idade Média, e que tinha o sentido de criar uma espécie de fábula moral, com personagens fantásticos, e o ChatGPT cria esses personagens, e o DALL-E cria as ilustrações. E é interessante, mas ao mesmo tempo demonstra um pouco as limitações do ChatGPT, porque ele é mediano, ele não é brilhante como escritor, mas ele é mediano. Agora ele escreve, às vezes, coisas que a gente tem obrigação de escrever muito rapidamente e permite, sim, uma primeira abordagem, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mais do que isso, ele permite, por exemplo, transformar, e eu já estou usando isso, aulas gravadas em vídeo, né, como você, por exemplo, pegar a gravação que rolou aqui, e você passa pelo ChatGPT e ele transforma isso em texto, a partir de legendas automáticas, e mais do que isso, te dá um resumo bastante bom das coisas. Então, eu acho assim, é algo para a gente experimentar. Eu acho que todo esse debate sobre os riscos e as ameaças da inteligência artificial, né, que está aí no New York Times, no Harari e outros intelectuais, né, o Noam Chomsky, etc., é importante. Né, realmente, acho que vai ter que ter algum tipo de controle para que essa coisa não se propague absurdamente e sem nenhum controle dos governos, etc. Mas isso não elimina a necessidade ou a importância de que a gente pesquise e utilize essa ferramenta se apropriando disso. E se apropriar significa, entre outras coisas, entender alguma coisa de programação. Eu estou começando a tentar coisas com Python, que é algo que eu não tinha a menor ideia do que era. Né? E o próprio ChatGPT ajuda nisso. Porque você pede um programa para ele, ele escreve o programa e, se você pedir, ele depois explica por que a linha 1 é assim, a linha 2 é assado, e, portanto, te facilita entender um pouco a linguagem, porque programando o ChatGPT, você tem outros resultados e outras coisas. Mas tem as tais alucinações que são realmente difíceis de controlar. Por mais que você diga, olha, tenha seu texto e tal, nessa experiência que nós fizemos com a personalização do Jornal Nacional, né, o cara pegou, por exemplo, o Marcelo Adnet e criou 27 notícias, entre aspas, por edição do Jornal Nacional, que não tinham nada a ver com o Jornal Nacional, mas tinham a ver com o Carnaval, que ele, ChatGPT, concluiu que é uma das questões que interessa ao Marcelo Adnet por conta dos tweets que o Marcelo publicou, e aí inventou coisas que não tem nenhuma pé na realidade. Então, eu acho assim, vale pesquisar e testar, sempre com essa preocupação de que aquilo ali precisa ser checado e rechecado. E assim, qual é a principal diferença entre uma impressa e uma primeira? E se está falando de um problema que é uma literatura, os alunos estão
alegrando um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de visibilidade para esse meio. Até esse criticado dele, que eu gostava de gostar dessas diferenças, dessas diferenças. Então, trabalhei sim. Eu creio que tem duas áreas que me animam muito. Uma é o documentário. Eu fiz de 2010 para cá, sempre qualquer coisa de documentários. Um total de séries. Eu tenho série com 26 episódios, série com 13 episódios, sempre 4. Estou terminando alguns, vou mostrar um trechinho de 2 que a gente está fazendo. É muito legal e nessa coisa não tem a presença do repórter. Né? A exceção da série das diretas, por exemplo, que passou na agricultura, as outras todas que eu fiz mais recentemente, sobre envelhecimento, arquitetura, 2013, ela não aparece. Né? Então tem uma vantagem. A segunda coisa que eu acho fascinante é a revista, que é algo que está desaparecendo. Porque você tem a edição é muito parecida, no certo sentido, com o documentário, porque envolve, vamos dizer assim, acabamento, finalização daquele material que é produzido. Não é só escrever o texto. Né? No jornal, você vai lá, escreve seu texto, manda para lá e alguém diagrama, no máximo bota uma foto. Na revista tinha todo um acabamento, títulos, chamadas, olhos, fotos, gráficos, etc. Isso na internet perde um pouco do significado. Há novas experiências aí, interessantes. E, finalmente, tem uma coisa, eu acho que, assim, tudo que eu fiz, o que mais marcou para mim foi o Roda Viva por conta dessa coisa. Eu fiz mais de 500 entrevistas lá, com figuras que poucas pessoas tinham possibilidade de encontrar, sei lá, ir lá para a Bolívia entrevistar o Evo Morales, ou em Brasília fazer o Hugo Chávez, ou o Paris e outras figuras que passaram pelo programa e que eu tive a oportunidade de entrevistar. Mas eu acho que assim, a fascinação de aparecer na TV, embora isso dê uma visibilidade, uma credibilidade, não é para mim mais importante. Eu acho que o mais importante é como contar a história e, nesse sentido, o documentário é muito poderoso. Né? Agora, o difícil é que você precisa de dinheiro, não é barato fazer, e, ao mesmo tempo, você tem que ter a visibilidade, porque é difícil emplacar isso nos canais mais de audiência aberta, né? Mas eu continuo fazendo. Né? Estou planejando aí para o final do ano, a gente vai fazer uma expedição, vou acompanhar, né? Uma expedição de uma pianista brasileira que mora na Europa, Carla Currara, que vai levar um piano pelo Rio Amazonas, para as comunidades ribeirinhas. Ela já fez essa primeira viagem, eu não participei, a Tatiana, minha mulher, foi a diretora artística, participou, e eu fiz o roteiro do documentário que ela fez sobre isso, chama Raízes, um piano na Amazônia, vale olhar. Ganhou vários prêmios aí, e agora a gente está começando a projetar esse nova viagem. Diga quem? Pode falar. Bom dia, sou estudante de jornalismo também. Queria te falar, Bruno, você contou que foi apresentado no SBTV, mas que saiu porque era um formato que não te agradava. Né? Depois disso, o SBTV sofreu muitas alterações e tem um novo formato aí, que é o formato que aparentemente deu certo. Eu queria saber sua opinião sobre esse novo formato de agora e se você voltaria para ser apresentador caso rolasse um potencial convite depois dessas mudanças, se esse modelo te atrairia. Olha, eu acho que o modelo de hoje é muito mais flexível, muito mais permissivo de apresentadores que não são locutores fazer, do que aquele que eu estou falando dos anos 80. Nesse sentido, sim, é difícil para mim porque eu moro parte do tempo em Lisboa, né, e já estou trabalhando em Marrakech, quer dizer, não tenho mais muita paciência de arrumar um emprego que você tem que trabalhar todo dia, gravatado, bonitinho, porque não sei se ia querer um velhinho de 70 anos fazendo isso. Mas o formato, sim. Né? E eu, assim, programa de TV, por exemplo, eu penso agora, tenho uma das também dos projetos para frente que eu quero fazer, é uma série sobre cientistas brasileiros no exterior. Mostrar quem está pesquisando o quê, em que países,
que eu não sei se eu vou conseguir emplacar, obviamente, porque é fácil só na TV pública, e também não é barato, né, porque tem viagens, etc. Mas o jornalismo diário, assim, essa coisa de ter compromisso, de falar do incêndio que aconteceu, do assalto que não sei quem que foi, da inundação não sei onde, não é muito fascinante. Depois que você faz isso ao longo da vida, fica tudo muito parecido, né? Mas o formato, com certeza, acho que hoje é muito mais flexível e muito mais aberto para ter alguma personalização do apresentador, né? Não sei, aqui na Bahia, eu vi pouco jornal. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu nome é Felipe. Você teve a oportunidade de trabalhar em jornais escritos, na televisão, em revistas, no período durante a ditadura e também no fim dela. E eu queria saber de você, assim, dos bastidores, na relação, como você sentiu a diferença desse fim, né, dessa época. Bom, por um lado, depois eu pedi, às vezes, para passar para essa resposta, para passar um videozinho aí, que é o Diretas na Redação, que eu acho que é legal. Que tem umas imagens e tem um raciocínio sobre isso. Mas eu acho assim, de um lado foi muito melhor. Tá? Depois da ditadura você tem liberdade de escrever o que você quer. Mas de outro foi mais difícil, porque se havia no tempo da ditadura algum tipo de parceria entre patrões e empregados nas redações, isso foi acabando após a ditadura. Né? E ficou muito mais claro que, na verdade, o jornalista, numa redação, ele tem limitações que são determinadas pelos interesses, objetivos e demandas do veículo. E você tem que obedecer a isso, e se você quiser continuar trabalhando ali. Nem sempre é complicado fazer isso. Estou dizendo que não é essa coisa, eu às vezes vejo nessa volta da universidade um certo fascínio dos professores e tal, sobre aqueles jornalistas que são exceção. Eu não vou citar nomes aqui, mas um dos que eu vou citar, porque meu amigo é o Caco Barcelos. O Caco tem uma fantástica carreira e é um cara que conseguiu construir na TV Globo um espaço que é dele. E isso muito por competência do Caco e habilidade. Agora, eu diria, que a impressão que ele concorda, que isso não é uma resistência nem algo que é feito à revelia dos donos do veículo. Isso é feito com a concordância dos donos dos veículos. Portanto, a gente está limitado a isso se quiser trabalhar dentro da indústria, do que sobrou da indústria, seja no jornal daqui da Bahia, seja numa televisão, seja num portal. A única maneira de fugir disso é você ser totalmente independente. E aí você tem outras dificuldades, que é o tal leite das crianças. Por que eu digo que o YouTube não paga o leite das crianças? Porque, fora os influencers e figuras que têm uma popularidade imensa, mas que têm pouco compromisso com a realidade, com os fatos, com a verdade, com a ética até, você não tem exemplos. Eu não conheço exemplos dele certo na construção de uma carreira jornalística no YouTube. Não conheço. Pode ser que tenha. Né? Se você puder, mas não vou colocar aquele VTzinho que chama Diretas na Redação, só para encerrar. Vamos lá. Vamos fazer outra, depois diga. Não estou vendo. Oi, Paulo. Oi. Bom dia, aqui é Larissa Almeida, estudante de jornalismo. Diante da trajetória de que você tem, ao olhar para trás, o que é que você sente que se perdeu no passado e faz falta no jornalismo atual? E, ao mesmo tempo, o que é que você gostaria que tivesse aqui do jornalismo atual na época que você estava começando lá atrás? Bom, o que eu queria que tivesse é a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? De transmissão, celular, gravações, possibilidade de entrar ao vivo onde quisesse. Eu me lembro, em 1972, creio, 73, não me lembro a data exata, mas é por aí, eu fui pela primeira vez para uma viagem como correspondente da Folha de São Paulo, para o Rio Grande do Sul, onde tinha uma coisa que chamava Maré Vermelha, que foi uma poluição que aconteceu no mar ali de Tramandaí, e eu fui junto com um fotógrafo. E aí, o processo de trabalho era o seguinte: fomos lá, fizemos uma reportagem, fui lá entrevistar os técnicos que estavam examinando o que era aquela coisa que o mar ficou vermelho da noite para o dia,
né? Depois descobriram que era uma alga que tinha se multiplicado ali. E voltei para o hotel, o fotógrafo montou a máquina de telefoto no banheiro, demorava uma hora e meia para transmitir uma foto, né? E enquanto isso eu escrevi numa Olivetti portátil a matéria lá, né? No papel, tirei do papel, liguei para São Paulo e falei, passa para a Folha, falei, passa para a Rádio Escudo. Aí a mulher atendeu e falou, aqui está falando Larissa. Eu falei, oi Larissa, tudo bem? Aqui é o Paulo Marcon de Tramandaí. Teve tesoura, regra de lá, rádio, água, N de Maria, rádio, água, N de Maria. E era assim que a gente transmitia as notícias naquela época. Então, imagina, isso era super importante. Agora, o que daquela época, ou um pouco depois, eu gostaria que existisse hoje, mas é pura, vamos dizer assim, puro saudosismo, é a importância que tinha a hierarquia da informação numa página de jornal. E o papel que os editores tinham, seja num jornal ou numa revista, para organizar a informação. Né? E dar o que é mais importante em cima, o que é menos importante embaixo, mesmo num texto, ter no tal lead, que era as primeiras 5, 8 linhas, as informações mais relevantes, ou a maneira de seduzir o leitor, que isso tudo se perde na internet, no modelo de informação instantânea que a gente tem hoje. Não há como pensar em hierarquia. Né? Quer dizer, você não abre um portal e o que está em cima é o mais importante. Não, está em cima é o que dá mais clique. Né? E o que dá mais clique nem sempre é o mais importante. E pior, quando a gente está subordinado aos algoritmos, a gente acaba recebendo informação daquilo que o algoritmo acha que é aquilo que eu quero. E não necessariamente o que é mais relevante ou aquilo que eu não sei e quero saber. Né? Então, agora, isso não tem jeito de voltar atrás. Né? É saudosismo e acabou. Tá bom, vamos lá. Tá bom, obrigado. É o direto da redação. Vivi isso muito intensamente e, por sorte, em algumas trincheiras curiosas. Né? Pasquim em São Paulo, por exemplo, né? Que era um jornal que ridicularizava todo mundo, mas, ao mesmo tempo, abria espaço para o debate democrático de quem seria o governador de São Paulo. A gente só não apoiava o Maluf, todos os outros tinham apoiadores, eram brigas homéricas entre jornalistas e escritores que publicavam artigos defendendo ou Antônio Emílio de Moraes, ou Ulisses Quercia, assim, os candidatos ao governo, o Lula, na época era o Suplicy, candidato, na verdade, ao governo de São Paulo. Né? Então, era uma coisa que hoje é impensável. Ou na Abril Vídeo, que foi uma experiência da Editora Abril, de comprar um espaço na televisão de São Paulo, na TV Gazeta, e fazer um jornal diário que tinha um travesti que fazia um quadro de sexóloga caricato, a Olga Del Volga, feita pelo Patrício Bispo. Tinha o Caco Barcelos como repórter especial, a Helena de Gramont, outra repórter, Mona Dorf, da equipe, Silva Tupovic, junto comigo apresentando, Luiz Nassif, de comentarista econômico, enfim, uma equipe muito talentosa, Miriam Leitão, tantos outros que passaram por lá, Augusto Nunes e tal, e faziam um jornalismo diferenciado. Um jornalismo que, por exemplo, no dia em que a emenda das diretas foi votada, nós levamos 27 entrevistados nesse programa, São Paulo na TV, 26 deles para falar da votação, que estava sob censura, porque não se podia noticiar nada de Brasília. Nesse dia, por exemplo, eu gravei uma entrevista com o vice-governador Ulisses Quercia, que estava lá em Brasília, e por causa dessa entrevista gravada e metafórica, que só falava do clima, do trânsito, uma metáfora do que estava se passando em Brasília, o canal foi tirado do ar. Né? Então, eu depois trabalhei na Folha, trabalhei ainda no processo um pouco anterior no Jornal da República, com o Mino Carta e uma equipe também muito talentosa. Então, era outro momento do jornalismo e da sociedade, que o jornalismo achava que estava construindo um país melhor. Nós tínhamos alguma ilusão em
relação às poucas coisas que bastariam ser feitas para resolver os problemas do país. Essas coisas foram feitas, mas não resolveram o problema do país. E hoje a gente vive um país numa crise dramática, em que inclusive o instrumento de mudança, que era a política, está colocado em xeque, porque há quem não acredite que é por aí que se resolvem as coisas. Isso. Perguntas? Bom dia, eu sou Matheus Souza e eu vi que você já trabalhou em diversos lugares e que você encontrou a sua própria forma de fazer as coisas, assim, sua própria língua. Eu queria saber como foi essa experiência para você, porque para a gente que está entrando nas redações agora, isso é um processo um pouco complexo assim, de se lidar. Eu queria entender como você encontrou sua própria língua. Eu acho que dando muita cabeçada, tá certo? E em segundo lugar, quer dizer, arriscando muito. Né? Eu acho que eu arrisquei várias vezes em, sei lá, cair na ilusão de que era possível para Manaus fazer um jornal do zero e que esse jornal ia ser independente, pelo menos enquanto eu estivesse lá, ou montar uma revista. Tem outras coisas que nem botei nessa lista. Agora, não acho que você imaginando que trabalhar como jornalista é igual ser bancário, meu pai era bancário, por exemplo, ou ser atendente de farmácia ou qualquer outra profissão. A nossa profissão, ela é necessariamente instável e mutante, né? E ela está mudando. E as possibilidades que a tecnologia proporciona hoje são imensas. Né? Então, eu acho que tem possibilidades de juntar os amigos, os colegas, e inventar experiências, um podcast, um portal, uma publicação eletrônica para determinada tribo, digamos assim, urbana, né, sobre várias questões que estão disponíveis. Né? Sempre vai ser difícil conseguir o dinheiro para isso, mas o dinheiro hoje em dia é muito menor do que no passado. Quer dizer, você não depende de ter uma gráfica, papel, um jornal para produzir uma revista ou um fanzine, ou seja, o que for, distribuir, chegar na mão dos leitores. Né? Pela internet é possível alcançar alguns leitores e criar ferramentas de comunicação para isso. Né? O único caminho não é a redação do jornal da cidade ou o telejornal. Né? Eu costumo dizer isso, que é o seguinte, é muito difícil que alguém que está posicionado nesses veículos aí, num cargo importante, abandone porque diz, olha, está chegando uma moçada aí. Não, vocês vão ter que buscar o seu caminho. Né? E ele a reinvenção sempre. Né? Quer dizer, eu estou aqui, no certo sentido, no mestrado, porque há 2 anos atrás, quando eu fui conversar, 1 ano e pouco atrás, com essa editora que normalmente lança meus livros, sobre essa história do personagem lá, do Adams, e eu não consegui recursos para financiar a pesquisa. E eu pensei que o mestrado talvez fosse um caminho para abrir portas mais fácil. Eu preciso ir para os Estados Unidos, por exemplo, pesquisar os arquivos físicos do Departamento de Estado, né, e não tenho grana para bancar isso na minha conta bancária. Então, talvez um acordo com universidades lá me permita ir para lá, ou uma bolsa, quem sabe, né? Mas, enfim, ou encontrar pesquisadores lá que possam fazer esse trabalho, porque a correspondência desse norte-americano com o Departamento de Estado existe disponível na internet, que ele mandou do Brasil para lá, mas a resposta de lá para cá não tem. Então, acho que tem que sempre achar um caminho. Ele não é fácil, mas eu estou satisfeito, na verdade, com os resultados que alcancei. Alô? Bom dia, Paulo. Meu nome é Júnior Almeida, sou estudante de jornalismo. Eu queria falar sobre o estabelecimento de fontes dentro do meio jornalístico. A gente está começando, né, no estágio, no jornal, enfim. A carreira jornalística ela passa muito por como você consegue estabelecer fontes e trazer informações no decorrer da sua carreira. Hoje em dia existe uma urgência pela informação, então eu queria falar de 2 pontos. Primeiro, essa urgência pela informação e, consequentemente,
uma checagem muito mais rasa do que existia talvez antigamente, tem um tempo maior para poder fazer isso. E segundo, se você pudesse dar uma dica, estabelecer fontes, ao mesmo tempo sem ser daquela forma de puxar o saco e não confrontar. O que eu vejo hoje é que muita gente não quer passar informação para que, às vezes, publique uma matéria que não seja o jeito que ela quer, para que faça uma pergunta que seja contraditória. Então, me parece hoje que existe um entorno que está ali sempre puxando o saco e falando o que a pessoa deseja, e essas pessoas conseguem as informações. Como conseguir estabelecer essas fontes ao mesmo tempo sem ser imitação? Então, acho que essa coisa da fonte não é muito diferente de como a gente estabelece relações na sociedade em geral, com os amigos, com a família, com o cara da padaria da esquina, certo? Quer dizer, eu acho que tem que ter civilidade e persistência e, mais do que tudo, justamente não cair nessa ideia de que ser, vamos dizer assim, um transmissor simplesmente daquilo que a fonte quer publicar resolve. Né? É aos poucos. Né? Eu acho que tem um caminho trabalhoso, ainda mais para quem está começando. E eu diria que uma coisa que pode funcionar, que funciona com certeza, cada dia mais difícil de se conseguir, justamente porque a pressão da pressa é brutal, é o contato tete-a-tete, pessoalmente. Quer dizer, substituir uma chamada telefônica por WhatsApp ou um e-mail por uma conversa ao vivo. Né? Porque nessa conversa você descobre aquelas coisas que, ou às vezes a pessoa não quer falar, mas mais do que isso, as coisas que interessam ou não interessam para essa pessoa, e você também constrói a sua imagem diante disso. Isso pode funcionar, claro, se você trabalha num circuito qualquer, você vai cobrir ciclismo, tá bom, ou você vai cobrir, sei lá, economia. Bom, aí sim, agora se cada dia você vai uma matéria sobre um assunto diferente, né, você acaba não tendo tempo nem condição de estabelecer esse contato pessoal e próximo. Mas eu acho que o contato pessoal é super importante, e essa coisa de você ter uma regra e não subordinar essa regra a dizer, mas eu preciso dessa declaração. Isso está meio esculhambado hoje em dia, porque em muitos setores, por exemplo, os jornalistas fizeram acordos com as fontes, eu cito o Ministério Público, Justiça, etc., que é um acordo não é correto, tá certo? Quer dizer, você tem informação privilegiada, né? Por que os telejornais cobrem as ações da Polícia Federal e chegam antes da Polícia Federal em determinados lugares para escrachar os acusados, sejam eles de qualquer condição? Porque interessa para a Polícia Federal. E, na verdade, nós estamos sempre, nesse caso, jornalistas, um instrumento desse massacre das pessoas, que muitas vezes podem ser, vamos dizer assim, que é motivos para ser processados e tal, mas deveriam ter a sua imagem preservada. Né? Eu estou hospedado aqui, por exemplo, numa rua que o cara que hospedou falou, aqui é a rua do Gedel, porque o prédio do Gedel, lá dos milhões lá do Gedel, é ali. Quer dizer, quem construiu isso? Para saber que a rua do Gedel é aquela? Foi a mídia, né? Com vamos dizer assim, a alimentação da Polícia Federal. É isso, né? Quer dizer, não acho que a condenação ou a investigação, né, no caso eventual, a condenação de alguém que tem uma irregularidade não deve existir. Tem que existir. Mas disso a transformar a rua Plínio Moscoso na rua do Gedel tem uma distância que a gente deveria tentar manter. E a gente jornalista, não faz isso. Oi, Paulo, bom dia, tudo bem? Meu nome é Esther, sou estudante de jornalismo, e falando sobre jornalismo e checagem de informação, a gente viu nesse final de semana 2 imagens que viralizaram assim na internet e enganaram muita gente.
Uma delas foi a foto do Papa Francisco, todo estiloso, relativo à verdade, foi também de Donald Trump sendo preso. Sim. E você que lida com jornalismo e tecnologia, eu queria saber quais são as dicas, assim, como você vê essa situação dessas imagens que são criadas por inteligência artificial, não necessariamente são verdadeiras, né, como fato, e que os jornalistas, eu vejo até uma certa apreensão, assim, na internet, de como checar isso. Eu não tenho resposta para a sua pergunta, eu gostaria de ter. Eu acho que é importante, e essa do Donald Trump sendo preso é o tema da coluna que a gente mandou para o UOL, deve sair nos próximos dias lá, Pedro e eu. A tecnologia é mais difícil, ela é tão aperfeiçoada que já tem a possibilidade de você construir uma figura política, pública, ou não política, mas falando alguma coisa que ela não falou, com a voz construída pela inteligência artificial, com a imagem modificada e a boca mexendo de tal maneira que você não percebe. Né? Isso é um problema, ainda mais nos dias que correm em que todo mundo está comprando fake news como se fosse verdade. Talvez a tecnologia encontre esse caminho, mas vamos dizer assim, isso não vai resolver o problema, vai continuar existindo. Então, eu penso que, quer dizer, a primeira coisa que nós devemos fazer, nós e todo mundo deveria fazer, é pensar 5 vezes antes de passar para frente uma imagem ou uma informação desse tipo, ou qualquer informação. Né? Eu conto até 10, toda vez que eu vou passar para frente uma coisa, eu digo, peraí, mas isso aqui é realmente efetivo? Tem de tudo, desde a morte do sujeito que não morreu, né, a imagem do João Dória numa aventura sexual no Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem de tudo, para todo gosto, e para todas as correntes políticas, né, das especulações, o Lula não está com pneumonia, ou o Lula não foi para a China porque ele descobriu que ia haver um golpe, tem de tudo. Né? O que é fato, o que não é? Não tem como distinguir certas coisas, e cada dia vai ter menos. Né? Acho que tem dois caminhos. Uma questão é um debate, como disse, de regulação sobre isso, que envolve outros países, governos, porque isso não implica, você faz uma regulação aqui no Brasil, mas se o site está fora do Brasil, ele vai chegar aqui do mesmo jeito. Né? Mas mais do que isso, acho que é uma postura de prudência e cautela diante de fatos e de informações que circulam, que ao serem reproduzidas e viralizar, como se diz, realmente causam estragos incontornáveis. Não é o Papa de botinha e de casaco de neve, né? Que é engraçadinho apenas. Tem coisa séria e coisa grave sendo disseminada. Em certa medida da apresentação, você falou que aprendeu mais nas relações do que na faculdade. Sobre isso, eu posso falar desse muito prático da profissão. E como importante foi a universidade, na sua família, e o que você acha sobre a necessidade ou não para exercer a profissão de realmente você é uma pessoa que dá para trabalhar na prática. Então, para ser honesto, a importância de estar na universidade não foi o curso de jornalismo, foi os encontros, a militância política, a vida cultural que de alguma forma existia na universidade nos anos 70 e era um dos poucos lugares que existia, tinha show do Milton Nascimento, tinha mobilização para fazer, sei lá, a comemoração da Semana de Arte Moderna, né? E isso era mais importante do que as aulas, porque nós estávamos na ditadura. O diretor da minha faculdade era um salazarista português, né, extremamente reacionário. Então, a faculdade não era um lugar efervescente em que as coisas estavam rolando naquela época. E mais do que isso, comecei no primeiro ano de faculdade já a trabalhar, né, no segundo ano casei. Então, tive mais, como eu disse naquele vídeo, mais experiência fora da faculdade do que dentro. Eu acho que fazer universidade é bom para quem quer ser jornalista. Mas não acho, já pensei ao contrário,
que o diploma deva ser obrigatório. Acho que há uma faixa do jornalismo, ainda mais hoje em dia, que pode ser preenchida por outros profissionais, e que talvez devesse haver uma outra forma de regulamentação, que, por exemplo, um debate obrigasse ou restringisse a formação a uma espécie de especialização para quem fez outra disciplina, né? Literatura, ou química, ou matemática, ou sociologia, etc. Mas essa não é a corrente dominante entre os estudantes e a universidade que eu sei que defende a ideia da obrigatoriedade do diploma. Eu acho que ela na minha opinião, ela restringe as possibilidades de atividade jornalística e não acho que haja um conjunto de informações e de conhecimentos na universidade para o jornalismo que garanta que quem fez a universidade é jornalista e quem não fez não é jornalista. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, Paulo. Eu sou estudante de jornalismo aqui também. Eu fiquei pensando, voltando a falar das tecnologias, as inovações sempre apareceram e assustaram o jornalismo. Você deve ter acompanhado boa parte dessas transformações. Primeiro lá teve a ameaça do rádio, depois teve a internet, a ameaça do ovo impresso, e aí vem as redes sociais, a ameaça todo mundo. E o que diferencia a inteligência artificial dessas outras transformações? Ela não poderia também servir para reformular e reestruturar o jornalismo? E também, nesse ambiente de desinformação, que pode surgir a partir também da inteligência artificial, não fortaleceria o jornalismo? Então, eu acho que, primeiro, a inteligência artificial generativa, em que o chat GPT é o mais popular, assim, o mais visível, ela tem uma condição que é funcionar com a tecnologia disponível para a gente. Quer dizer, ela funciona no celular, né? Porque é uma interface de texto, né? Muito fácil, todo mundo sabe fazer. Né? Na esquina você encontra o vendedor de coco que certamente sabe teclar, né, no teclado. E repara que tem um detalhe curioso, não tem nada a ver com a conversa que a gente tem, num certo sentido, mas mostra a força do hábito. Nós usamos no celular, né, nos smartphones, um teclado QWERTY, que foi criado no século XIX nos Estados Unidos e se popularizou de uma maneira impressionante porque ele permitia datilografar mais rápido. Por que é QWERTY, né? Aquela sequência de letras? Aquela organização das letras, que não é lógica, ela tinha o sentido de evitar que as teclas, as hastes das teclas se chocassem e uma fosse digitada depois da digitada, fosse impressa depois da outra rapidamente. E quem usava o teclado QWERTY ganhou os primeiros concursos de datilografia dos Estados Unidos, e isso virou uma febre, e até hoje é esse teclado que predomina numa mídia que não precisa disso, né? A força do hábito, da prática em algo muito interessante. Então, a inteligência artificial tem isso, quer dizer, essa generativa, ela tem uma possibilidade de escalar muito rápido, já está em 120 milhões de usuários, e vai acelerar e fazer uma porção de coisas muito bem e outras tantas muito mal, e que as pessoas acham que vai dar certo, né? Mas passada essa curva de entusiasmo, acho que vão surgir novas aplicações, inclusive no jornalismo, exatamente quais a gente não sabe e a gente tem que testar. O que eu acho que isso é diferente das tecnologias anteriores é justamente, vamos dizer assim, as possibilidades que estão colocadas, porque a gente não sabe mesmo como elas funcionam. Né? Por que a inteligência artificial diz que eu nasci em 1948? De onde veio essa informação? Por que cada vez que eu escrevi um livro que eu não escrevi, ou que eu sou da Academia Paulista de Letras? Então, isso é um mistério
que demonstra como nós somos reféns dessa tecnologia que é fechada, que a gente não identifica como coopera. Agora, ela tem potencial para muitas coisas na questão da palavra, né? Porque a inteligência artificial ela não lê. É importante saber isso. Ela não lê nada. Ela transforma cada palavra num conjunto de números e estabelece proximidades entre essas palavras por conta desses números, de um jeito que também é difícil de compreender, mas que faz com que ela seja capaz de completar uma frase da maneira mais previsível possível. Né? E ela resolve certas questões, como, por exemplo, se você tem um PDF e tem aquele OCR, que é a leitura ótica, que transforma um PDF num texto, se esse texto tem erros, a inteligência artificial corrige esses erros de um jeito que a gente não é capaz de corrigir. Né? Se a gente tem uma gravação em áudio ou em vídeo, mas com áudio, a inteligência artificial do YouTube transforma isso em legendas muito bem feito. Né? E essas legendas podem ser passadas pelo ChatGPT e você tem um resumo, por exemplo, de uma conferência em minutos. Quer dizer, o potencial disso para o uso jornalístico é imenso, mas é isso, ninguém sabe direito como usar. E eu recomendo a vocês, vivamente, que testem, experimentem, pirem na batatinha com a inteligência artificial. Não custa nada no começo. Eu já estou pagando $20 por mês, porque eu estou usando a versão 4, né, que é mais esperta, mais rápida, mais eficiente. Mas tem muitos experimentos para se fazer sobre o potencial jornalístico disso. Né? Agora, isso, ao mesmo tempo que a gente tem que continuar debatendo e entendendo que limites têm que ser estabelecidos. Um que eu acho que deveria ter era estabelecer algum tipo de compromisso da OpenAI e de outras, porque essa não é uma inteligência artificial, mas há outras que estão chegando aí que vão se tornar, né, muito presentes, como, por exemplo, a que o Google vai usar, né, porque são grandes empresas mundiais, poderosíssimas, que têm interesse nisso e que têm interesse de fazer o quê? De ganhar dinheiro, não é de outra coisa. Mas a gente tem esse debate sobre limites. Qual seria um deles, eu acho? Garantir que cada informação que a inteligência artificial respondesse, cada texto completo, viesse quais são as fontes de informação que ela está usando para dar aquele resultado. Né? Da onde vem? Da onde que ela chegou à conclusão que o Marcelo Diné gosta de carnaval e, portanto, quer uma notícia sobre qual foi o desfile do Salgueiro em 2021, ou qualquer coisa que eu vá. Ou o que enfim, qualquer coisa. Teria que ter essa fonte de informação. E não tem, né? Você recebe aquilo ali e muitas vezes vai repassar sem que essa coisa seja checada, confirmada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Mais uma pergunta. Bom dia, Paulo. Eu queria saber, na sua opinião, as novas gerações, por serem mais imersas nessas novas tecnologias, inteligências artificiais, se vão ter mais facilidade para identificar, por exemplo, como a informação é gerada por IA, como não é, e como esses sites de fact-checking, por exemplo, podem refinar a sua forma de operar, por exemplo, para conseguir acompanhar essa evolução da tecnologia. Os sites de fact-checking, eu não sei como que eles vão fazer, porque é um novo desafio. Quer dizer, uma coisa é você checar se, sei lá, a Bahia tem 1.300 quilômetros de rodovia ou tem 4.500, e a fonte é o Departamento de Rodovias da Bahia. A outra é, diante de uma foto como essa do Papa, se aquilo é uma foto ou não é. Como é que vai checar isso? Talvez tem que falar com o Vaticano, sei lá, mas a velocidade de produção dessas coisas é muito grande. Sobre as novas gerações, eu me preocupo no seguinte sentido: as minhas netas mais novas, eu tenho duas de 20, uma de 8 e uma de 11, elas consomem produtos no YouTube que são, eu
eu não vou lembrar o nome enfim, da coisa lá que elas consomem. É gafa ou coisa que vale, eu não me lembro agora, esqueci. Mas é um joguinho com videozinhos que são produzidos pelas pessoas e tal, e que a duração é de menos de 1 minuto cada. E elas assistem isso durante 1 hora. Então, durante 1 hora, elas ficam vendo esses produtos que não têm nenhum controle, que não dizem nada para mim, por exemplo, mas que fazem com que a capacidade de atenção delas seja tão diminuída que elas não aguentam nada além de 1 minuto. Né? A não ser que seja um conjunto de coisas que duram 1 hora, mas por pedacinhos de minuto em minuto. Então, eu acho que, assim, qualquer um aqui já viu, certamente, crianças de 1 ano, menos de 1 ano, mexendo no celular e usando o celular, e o celular sendo usado como babá eletrônica, da mesma maneira que eu, por exemplo, fui babá eletrônica, não exatamente, porque a televisão chegou e eu já tinha uns 8 anos. Né? Mas as crianças, minha filha, sei lá, que tem 48, teve a TV como babá eletrônica. Né? Mas hoje é um negócio em que a interatividade está presente e, ao mesmo tempo, em que eu acho que a capacidade de atenção e de crítica é reduzida, não é aumentada. Agora, só para contrapor, eu diria que eu passei a adolescência do meu filho Pedro, que tem 38, e hoje é meu parceiro nessas aventuras de inteligência artificial e companhia, dizendo para ele: Pedro, tira a cara do computador, você não está estudando nada, e ele não era bom aluno da escola, e eu percebi que ele, na verdade, estava aprendendo no computador. Né? E hoje o que Pedro faz é fruto dessa experiência dele, de toda a adolescência, infância e adolescência, na frente do computador. Né? Então eu não quero ser apocalíptico aqui para dizer que essa nova geração não vai ter a possibilidade de distinguir as coisas e de criticar. Mas eu acho que ela não tem grandes vantagens em relação a isso, principalmente se não entender que é preciso se apropriar dessas tecnologias e não ser vítima delas passiva e tranquila. Eu queria só pedir, se puder, passar o último videozinho, que pode ser um bye-bye, que é o último qualquer, Independência, não é isso? O último é do 7. Não, peraí, não, eu queria só passar melhor aí. Vou passar para você 2 videozinhos de minutos, que são os projetos que a gente está trabalhando nesse momento. Um documentário sobre pandemia, que deve ficar pronto mês que vem, para o Sesc TV, são 8 episódios, tem um textinho de 1 minuto e pouco. E o outro é uma série de docudrama chamada 5 Mulheres, que são os projetos que ainda não estão acabados, vocês vão ver que tem legendas ali, créditos que ainda não estão definidos, mas dá para ter uma ideia de onde eu estou trabalhando. Pela ordem, 5 mulheres? Pode ser 5 mulheres e depois pandemia. Fechar aí, fecha essa janela aí. Ali embaixo também. Meu nome é pequeno, não é muito famoso, mas quem fez fui eu. Cheia de coragem, sempre honrando a minha pátria. Fui eu, sozinha, mulher, que escreveu para o teatro.
sozinha, sem ter ido estudar na Europa, sem amparo dos governos, só, com a minha força de vontade e o meu desejo de aprender. Escuta, já que a gente chegou cedo um pouquinho, acho que a gente podia trocar uma ideia, não? Eu sei das personagens ali, o que vocês acham? Conversar um pouco? Pode ser? Eu vou dar uma estudadinha, pegar assim um pouco, eu tô bem insegura. Aí eu quero regaçar o... Mas eu fico ali atucalhando vocês aí. Todo mundo, né? Meu Deus. Acho que Gonzaga e Maria eram contemporâneas, né? Sim, fora. Ué, mas elas se conheciam? Não, acho que é de outro signo. Tem um outro que é o... Vivi isso muito intensamente. O outro é o... Pandemia. Teve um dia que, quando eu voltei da escola, a mamãe disse que não ia ter mais escola por causa da Covid. E daí eu comecei a chorar e eu não gostei nada disso. Porque, tipo, eu ia me afastar dos amigos da escola. Daí depois eu não sabia se, tipo, eu ia fazer, se eu ia ainda ter escola ou se não. E daí teve outro dia também que eu perguntei pra mamãe no avião, por que todo mundo tá usando máscara? Daí ela disse por causa da Covid. Porque a gente estava voltando de viagem e a Covid tinha acabado de começar. E a gente ficou na pandemia. O que foi pior? Não ver meus amigos. E seus avós, você via? Não. Não podia? A gente ficava de distância e tudo isso. E você dava com quantos anos naquela época? 7, 8. E os amigos você falava pelo celular? Só na aula. O resto não. Não gosto da pandemia. É isso. É um pedaço dessa série de 5 mulheres que é Anitta Garibaldi, Chiquinha Gonzaga, Marquesa de Santos, Narita Tefé e Maria Quitéria, que mistura de atrizes que supostamente fazem monólogos sobre essas personagens e entrevistados que contam a trajetória dessas mulheres, que vai passar na TV Brasil. Foi uma série que teve o dinheiro bloqueado por conta do Bolsonaro, que era contra documentários sobre mulheres, LGBT, etc. A justiça garantiu o dinheiro, a gente montou, está pronto, deve entregar aí no mês que vem. E o outro é a Pandemia Entre Nós, são 8 episódios do Sesc TV, também a gente entrega no mês que vem, são os projetos que estão na agulha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, agradecer a Paulo, agradecer a vocês pela presença, a participação. Obrigado. Detalhe, isso aqui tem uma caneta de alguém, tem uma outra vista. Tá? Aqui, ó, nossos. Tem a lista das disciplinas, então assine as respectivas listas, certo? Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, presidente. Foi muito legal. Obrigado a todos pelas perguntas, pela participação e até a próxima, gente. Obrigado. Oi. Sobre a aula agora. Vamos lá, que aqui é o nosso projeto aquele só um tempo aqui da gente acabar. Hoje nós vamos ver um bacana, na sala 1, tá?